começar falando das evidências da soberania de Deus na salvação de pecadores. Ali havia, não era só Saulo de Tarso que era pecador e precisava de redenção. Com ele estavam mais alguns soldados da guarda do templo, judeus, como Saulo de Tarso, não eram instruídos na lei, mas trabalhavam com o capitão do templo na segurança do templo. É provavelmente essa escolta que estava com ele ali. Quantos homens eram? Não sei, 10, 12, 15. Entretanto, somente Saulo viu a Cristo. Dezenas de passagens mais adiante, nos livros, nos demais livros do Novo Testamento, vão se referir a esse momento, pelo próprio Paulo, dizendo que ele viu o Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim: não sou eu porventura apóstolo, não vi a Jesus o Senhor, só ele viu, os outros viram uma luz, mas no meio da luz, Saulo viu o Cristo glorioso e ressurreto, só ele e não os outros. Por quê? Deus não poderia ter feito isso com todos eles e convencido todos eles e salvado todos eles? Mas é que ele estava atrás de Saulo de Tarso, aquele que ele havia escolhido antes da fundação do mundo, não somente para ser salvo, mas para ser instrumento dele em levar o evangelho a todo lugar. Somente Saulo viu a luz, somente Saulo entendeu o que se dizia. Cristo podia ter falado, como eu disse, em grego ou aramaico, e todos aqueles homens que estavam na companhia de Saulo entenderiam perfeitamente, mas Jesus falou numa língua que só Saulo entenderia, que era o hebraico. Falou para Saulo de Tarso, foi o momento de Saulo de Tarso. A maneira inesperada, súbita, soberana, ele não pediu licença a Saulo de Tarso, não espera uma reação, nada, ele simplesmente vem e de maneira irresistível ele atrai Saulo de Tarso com a pergunta: por que você me persegue? Com a aparição da sua glória, com a manifestação da sua presença, com o brilho da sua ressurreição, ele convence Saulo, ele persuade Saulo, de maneira que, muito involuntariamente, de coração desejoso, quebrantado e humilde, Saulo entra em Damasco como um discípulo convertido. É isso que Deus faz. Ele convence, ele persuade, ele chama de maneira irresistível aquele que ele deseja chamar. E o chamado vem. Aquele que é chamado, ele vem mesmo. Então, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, é essa evidência da soberania de Deus na salvação de pecadores. Meu segundo ponto é que não há impossíveis para Deus converter pecadores. O exemplo de Saulo basta. Haveria no primeiro século alguém mais, humanamente falando, impossível de ser convertido? Tanto é que quando chega a notícia, quando Cristo aparece a Ananias lá em Damasco, vamos ver isso na próxima parte. Cristo vai aparecer a um discípulo chamado Ananias e vai dizer assim: vai lá na casa de fulano de tal e tem um homem chamado Saulo, e você vai orar por ele. Aí Ananias disse: Saulo? Aquele? Não, Senhor, não é possível. Esse é o homem que perseguia a igreja. A conversão de Saulo era impensável. Se Deus pode fazer isso com Saulo, Ele pode fazer isso com seu filho, pode fazer isso com seu marido, com sua esposa, com seu amigo. Não há impossíveis para Deus. Às vezes nós menosprezamos e esquecemos o poder do Evangelho para transformar pessoas, para mudar pessoas. Esse exemplo, essa história está aqui, entre outras coisas, para mostrar o poder de Deus na conversão de pecadores. Então não deixe de orar, não deixe de testemunhar, não deixe de esperar, porque no caminho, no tempo de Deus, essas coisas vão acontecer. Uma terceira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é a sabedoria de Deus quando Ele age na história da redenção, na história da humanidade. Sabedoria de Deus. O Senhor Jesus havia dito à igreja, aos 12 discípulos, quando Ele ressurgiu dos mortos, que eles deveriam pregar o Evangelho até os confins da terra, fazendo discípulos.
e que eles começariam em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Algum tempo se passou e esse programa não estava sendo cumprido. Nós já vimos a relutância que os judeus tinham de aceitar que outras raças entrassem na igreja, por exemplo, os samaritanos. Foi preciso mandar Pedro e João lá em Samaria, quando chegou a notícia de que uma igreja estava nascendo em Samaria. Então era preciso que tivesse a sanção apostólica, enfim, nós já vimos isso aí. Então a igreja, a primeira igreja cristã, ela era composta de judeus que tinham dificuldade em aceitar povos de outras raças. Eles tinham muita dificuldade. E então é nesse contexto que Deus vai buscar alguém que vai ser o campeão dele para levar esse programa adiante. E Saulo de Tarso era alguém que tinha todas as condições para isso. Ele era romano por nascimento, ele tinha cidadania romana, portanto ele era versado, com certeza seu pai era cidadão romano, ele herdou do pai, provavelmente então falava latim, que era a língua oficial do Império Romano, o que lhe permitia testemunhar em Roma e diante das autoridades, e provavelmente conhecia, como cita aqui nas suas cartas, alguns autores romanos, Paulo conhecia isso. Paulo não era da Palestina, ele era de Tarso da Cilícia, e que era uma cidade muito importante, só perdia para Alexandria e Atenas em termos de reputação intelectual, escolas de filosofia. Foi lá que ele cresceu, aprendeu o grego, aprendeu a filosofia, aprendeu os costumes, aprendeu tudo a respeito da sociedade helênica daquela época. E ele era judeu, fariseu da tribo de Benjamim e foi treinado aos pés de Gamaliel. Era um homem de 3 culturas, era um homem do mundo, por assim dizer. Ele não era um judeuzinho com a mente tacanha, desculpe, eu vou tirar a palavra judeuzinho, era diferente de Pedro. Pedro era um pescador da Galileia. Pedro teve dificuldade em entender que o evangelho era maior do que aquilo ali, mas Paulo era um homem do mundo, por assim dizer, e era um homem cheio de zelo, era um homem que tinha convicções fortes, alguém que quando acreditava em alguma coisa, ia até o fim com aquilo ali, como nós vimos aqui. Ele estava errado, mas ele era extremamente zeloso disso aí, e Deus, com uma única mexida no tabuleiro da providência humana, levanta aquele que vai escrever mais da metade do Novo Testamento, e que leva o Evangelho até os confins da terra no primeiro século. Esse é o nosso Deus. Você podia olhar assim e dizer, mas a conversão de um único homem, sim, exatamente. Deus, na sua sabedoria, faz coisas que a gente não imagina. Por isso, não despreze os pequenos começos. Você não sabe o que é que Deus está fazendo. Mas foi um homem só que se converteu? Sim, mas ele vale por uma multidão, ou não. Ele vale por um exército inteiro. E Deus o usou poderosamente, e podemos dizer, sem medo de errar, que o apóstolo Paulo, depois do Senhor Jesus Cristo, foi uma das personalidades que mais influenciou a cristandade e, com isso, o mundo até os dias de hoje, através de suas cartas. A última coisa que eu queria dizer aqui para nós, irmãos, é falar sobre essa união espiritual. Isso que Jesus disse a Saulo, por que você me persegue, revela essa consciência de que nós estamos unidos a Ele. E que privilégio estarmos unidos com aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que tem todo o poder no céu e na terra. Nós somos discípulos de Jesus, nós somos o seu corpo. Veja as metáforas que a Bíblia usa para descrever isso. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a árvore, nós somos o fruto, a videira, João capítulo 15, ele é o fundamento, nós somos o edifício. Várias metáforas que a Bíblia usa para falar dessa nossa união com Ele, união inseparável da igreja. Não me refiro à igreja como organização, essa é a ideia de Roma. Roma pensa que a Igreja Católica Apostólica Romana, como instituição, é a extensão de Cristo aqui na terra. Eu não estou falando disso. Isso aí para nós é uma heresia muito grande. Quando eu falo de igreja, estou falando da igreja, o corpo místico de Cristo, por exemplo, aqui representado. Aqui não tem nenhuma organização religiosa representada, mas há pessoas que creem no Senhor Jesus
E nós estamos unidos a Ele pela mesma fé que nos une em Cristo Jesus. A igreja que existe no mundo todo, Cristo está unido a ela e Ele, portanto, comunica seu poder, sua graça e sua misericórdia a nós. Eu digo isso para animar vocês que estão passando por momentos difíceis, por angústia e dificuldade. Lembre que você está unido àquele que tem todo o poder no céu e na terra e para fazer esse tipo de coisa que ele fez com Saulo de Tarso. Amém?